Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta com 4 coisas e um episódio de gelar os corações, porque vamos falar de mais um monstro clássico hoje. Vamos desvendar todos os segredos da múmia em todas as suas facetas, em diversas mídias, na cultura pop e no mundo do entretenimento. 4 coisas sobre múmias, vem aí! E começando o nosso programa falando de múmias, que são na vida real aquela técnica funerária do Antigo Egito, onde os deuses, que eram os faraós, eles eram embalsamados depois da sua morte e eram guardados ali para que eles pudessem retornar a seus corpos e tal e reinar novamente o Egito. Na literatura, a primeira aparição de múmias foi provavelmente na obra de Sir Arthur Conan Doyle, de 1892, Lote 249, e também Bram Stoker, aquele do Drácula, no seu A Joia das Sete Estrelas, de 1903. Mas foi no início da década de 20 que as múmias se tornaram realmente populares, porque foi a época da expedição de Howard Carter, que encontrou o túmulo de Tutankhamon, e junto dele, a maldição da múmia. É que muitos dos exploradores envolvidos na expedição morreram misteriosamente, dando origem ao mito da maldição da múmia, que o faraó teria colocado uma maldição sobre quem perturbasse seu sono. E toda essa história ganhou os jornais, ficou muito famosa e inspirou o cinema. Os ainda iniciantes estúdios da Universal estavam vindo de 2 sucessos, que foi Drácula e Frankenstein, todos de 31. Então eles resolveram apostar em mais um filme de terror, em mais um monstro, e assim surgiu A Múmia, clássico de 1932, com Boris Karloff voltando a interpretar um grande monstro do cinema. Boris Karloff, a gente falou aqui no 4 Coisas sobre Frankenstein, foi o monstro de Frankenstein. E ele volta aqui nesse filme que tem direção de Karl Freund, que era um grande diretor de fotografia da época, foi diretor de fotografia de Drácula, de Metrópolis, e ganhou a oportunidade de dirigir seu filme com A Múmia, que tá aqui. O interessante é que, ao contrário de Drácula, de Bram Stoker, e de Frankenstein, de Mary Shelley, a história da múmia é completamente original, ela não é baseada em nenhuma obra anterior. Sucesso que deu origem a uma franquia desse monstro da Universal, que vai gerar vários filmes em várias fases diferentes de cinema. E a partir das continuações, a múmia não é mais Imhotep, vai se chamar Caris, e vai ter um perfil diferente, vai ser mais do assassino em série, tipo Jason, vai matar todo mundo que cruza seu caminho. Só na fase da Universal foram 5 filmes da múmia. Depois desse aqui, ainda teve Mummy's Hand, Mummy's Tomb, Mummy's Ghost e Mummy's Curse. E finalmente, Abbott e Costello, os 2 humoristas clássicos dos Estados Unidos, enfrentando a múmia. O interessante é que Boris Karloff, ele não fez a múmia em todos os filmes, só no primeiro. Os outros filmes da Universal, em 3 deles, a múmia é interpretada pelo Lon Chaney Jr., que também é o lobisomem nos filmes clássicos da Universal. E o Lon Chaney Jr. não precisava passar por horas de maquiagem, ele já usava uma máscara de látex para fazer a múmia. Porém, a roupa era tão desconfortável, que ele pedia para colocar uma garrafinha e um canudinho por dentro da máscara, onde ele ficava bebericando vodka durante quase toda a sua atuação. Ele que é filho do Lon Chaney, o homem das 1000 faces, que foi o fantasma da ópera, que foi o Corcunda de Notre Dame, então ficou tudo em família. E como coisa velha, além do filme aqui, eu trouxe para vocês também, olha só, tá aqui a Tumba da Múmia, que faz parte daquela coleção de figuras dos monstros da Universal. A gente mostrou o Frankenstein aqui no 4 Coisas do Frankenstein, agora é a vez dela, a Múmia, que, claro, dentro desse sarcófago aqui está ele, olha aqui a múmia, Boris Karloff, com seu Imhotep, que é o nome da múmia, que engraçado, não é nome de nenhum faraó. Imhotep, na verdade, foi inspirado no cara que criou as pirâmides. E foi o único não-rei do Egito que foi transformado em Deus depois que morreu por essa façanha de criar as tumbas, as pirâmides do Egito. Então tá aqui, eram 8 horas de maquiagem que o Boris Karloff tinha que encarar para poder fazer toda a maquiagem da múmia, que mal aparece no filme. E ele estava nas mãos do Jack Pierce, que é considerado um dos maiores artistas de maquiagem da história do cinema, se não o maior. Porque ele estava envolvido na criação da maquiagem do Frankenstein, do lobisomem, do Homem que Ri, que a gente falou no 4 Coisas de Coringa, o Conrad Veidt. Também a maquiagem era do incrível Jack Pierce. Tá aqui então Imhotep, que no filme retorna dos mortos para encontrar a sua amada, que está reencarnada. Então é uma história de terror, mistura com aventura e mistura com romance, Aventura também para os padrões da década de 30. Não vai esperar um filme alucinante, porque não é. Tá aqui Boris Karloff, A Múmia, como eu disse, que inicia
a sequência de filmes da Universal. Depois vai passar para outro estúdio, porque a Hammer, que é um estúdio clássico britânico de filmes, principalmente de horror, vai continuar a sequência de filmes de múmia, começando com aqui, A Múmia, com Christopher Lee e Peter Cushing, cara. É o Grand Moff Tarkin e o Conde Dooku. Na verdade, não é uma coincidência, porque o George Lucas, ele era muito fã da Hammer Filmes e sempre chamava os atores clássicos para fazer alguma coisa em Star Wars, como foi o caso desses dois. Depois seriam feitos The Curse of Mummy Tomb, The Mummy Shroud e Blood for Mummy's Tomb, da Hammer. Depois da Hammer vai ser colocado em stand-by de novo e a múmia só vai voltar lá no finalzinho do século XX. Então tá aqui a múmia da Hammer e a múmia da Universal. Aqui que, se você reparar, o nome do Karloff, do Boris Karloff, tá quase maior do que o nome do filme. É que ele já era uma estrela em ascensão nessa época, que ele já tinha feito muito sucesso com Frankenstein. E aqui estavam apostando tudo no nome do Boris Karloff, que tem aquele rosto, né, bem cadavérico, anguloso, e foi perfeito para fazer mais esse personagem aqui dos filmes da Universal Pictures. A múmia! Pera aí, você não é aquele cara do Teorias da Conspiração? Sim, e hoje você vai descobrir que as múmias são, na verdade, alienígenas infiltradas entre nós e... Ah, sai pra lá, pô, sai pra lá, volta pro seu programa, sai fora. Alienado? Continuando. Uma outra curiosidade é que o cartaz de cinema original desse filme aqui foi o mais caro já vendido em leilão. Pagaram uma bagatela de $453.500 em um cartaz desse filme aqui, coisa velha do Quatro Coisas. Agora, coisa boa do Quatro Coisas, vamos falar de como a múmia invadiu o mundo do entretenimento e praticamente qualquer tipo de mídia você vai ter alguma influenciazinha de alguma história de múmia. Como, por exemplo, o Mun-Ra, o de Vida Eterna. Além do Mun-Ra, como não citar aqui, o grande Eddie, o mascote do Iron Maiden, que é uma múmia e fez sua estreia no álbum Power Slave, da banda britânica. E não dá pra falar de coisa boa sobre múmia sem lembrar a múmia do Chapolin Colorado. Ah, me passou uma rasteira, hã? Me passou uma rasteira, palhaço, hã? Então reaja. Reaja, disse... A traição, não é? Agora você... Nos quadrinhos infantis, quem não se lembra do Muminho, né, da Turma do Penadinho, de Maurício de Souza, e também aqui a Turma do Arrepio, que tinha uma múmia criança. Nos desenhos animados, por exemplo, a múmia aparece em Hotel Transilvânia, e também em um desenho só delas, as Múmias Vivas, você lembra? E são as múmias do Egito Antigo, elas vêm. Lá vem as múmias, com elas não vem pra ninguém. Lá vem as múmias, coragem para combater. Lá vem as múmias, vieram para nos proteger. As Múmias Vivas é um desenho de 1997 e teve 42 episódios e tiveram até action figures, fizeram bastante sucesso naquela época. E não podemos esquecer aqui nesse programa de comentar a sequência de filmes sobre múmia lançadas a partir de 1999. É a Múmia do Brendan Fraser, que deu uma repaginada no mito da múmia e fez um filme mais ou menos baseado naquele lá de 32 que a gente falou aqui na Coisa Velha. E foi um baita sucesso ali no finalzinho do século XX, faturando quase $500 milhão. Também videogames foram criados a partir desse filme, como A Múmia para PlayStation 1. É um joguinho até que bem decente sobre o filme da Universal, baseado nesse remake que foi feito em 1999. E além de videogames, essa franquia também vai inspirar um desenho animado. Em 2001, foram 2 temporadas de 26 episódios de A Múmia. A mulher deve responder. O que tem 4 pernas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 ao anoitecer? Depois, mais 2 continuações serão feitas, O Retorno da Múmia e O Imperador Dragão, mas com resultados cada vez menores, inclusive o 4º filme que estava prometido acabou não saindo do papel. Mas não é nada disso que eu vou eleger como a grande coisa boa aqui do Quatro Coisas, porque se você é fã de múmia e se você é fã de Bruce Campbell, você já sabe do que eu vou falar. Bubba Ho-Tep, cara! Simplesmente o melhor filme de múmia que você vai ver na sua vida. Eu vou dizer mais ou menos aqui do que se trata a história.
Elvis não morreu, tá? Elvis não morreu, ele tá vivendo no sul dos Estados Unidos em um asilo de velhinhos. E sabe quem faz companhia pro Elvis lá? JFK. John Kennedy também não morreu. Ele está escondido, a CIA escondeu o John Kennedy no mesmo asilo e pintou ele de preto. É um ator negro que faz o John Kennedy. E tudo enlouquece quando uma múmia desperta e começa a sugar a vida dos velhinhos daquele asilo, e Elvis Presley e John Kennedy precisam vencer a múmia Bubba Ho-Tep. Bubba, que é uma gíria, né, do sul dos Estados Unidos, que quer dizer alguma coisa como mano. E cara, Bruce Campbell dispensa apresentações. I never knew life could be so swell. Well, once you've made love the Bruce Campbell way, you never go back. Uma noite alucinante, né? Yo, she-bitch. Let's go. E o diretor Sam Raimi, da franquia Evil Dead, ele é um grande fã do Bruce Campbell. Tanto é que colocou o Bruce Campbell em 3 pontas nos 3 filmes do Homem-Aranha que ele dirigiu. Human spider, that's it? That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. You might wanna... Le monsieur attire une réservation? Então fica a dica aqui da coisa boa do Quatro Coisas. Cara, tem que ver. Bubba Ho-Tep. Não deixe de assistir esse filme aqui porque é sensacional. É a coisa boa do Quatro Coisas. Don't make me use my stuff on you, baby. E agora, mais assustadora do nosso programa, vamos falar aqui da coisa ruim sobre múmias. Comentamos anteriormente que nos quadrinhos a múmia também fez várias participações, inclusive nos quadrinhos de super-heróis. Quem lutou muitas vezes contra múmias foi o Batman. Mas foi numa certa história em quadrinhos, lá na década de 60, na Era de Prata, que a relação do Batman com múmia ficou muito bizarra. Na história, os alter egos de Batman e Robin estão passeando de carro quando vem um disco voador. Uma nave espacial caiu, o piloto era um robô. E lá dentro tinha uma pedra esverdeada, que ela explode sobre a dupla dinâmica e deixa eles de cor verde. Eles ficam verdes. E uma vez verdes, como é que eles vão ser o Batman e Robin? Vai dar pra ver que o Batman tá verde e que o Bruce Wayne tá verde. Então vão saber que o Batman e o Bruce Wayne são a mesma pessoa. Ainda mais o Robin, que tinha as pernocas de fora, imagina? Então eles têm uma grande ideia. Vão se fantasiar de múmias. E assim surgiu Bat-Múmia e Robin-Múmia. Cara, um dos quadrinhos mais bizarros e inacreditáveis do Homem-Morcego. Mas não é nenhuma dessas coisas a coisa ruim de hoje, porque eu quero voltar com vocês. Lá na franquia da Múmia dos anos 2000, mais precisamente na continuação, O Retorno da Múmia, que está aqui, que é a continuação daquele filme de sucesso de Brendan Fraser, que conta com o pior CGI da história do cinema. Isso levando em consideração o orçamento desse filme e também a data em que ele foi lançado, 2001, que foi a renderização do Escorpião Rei, onde decidiram não usar a cara do Dwayne Johnson, não usar a cara do The Rock, e sim desenhar completamente o personagem em CGI. Vamos dar uma olhada para ver esse grande mico da computação gráfica de O Retorno da Múmia. Não, gente, como é que vocês fazem isso? Como é que um filme de sucesso desse, como é que um orçamento desse, vocês me colocam um gráfico desse que parece do PlayStation 2? Isso é uma pantomima, isso é uma patuscada, você tem que levar lightsaber na orelha! Vamos então falar de uma coisa nova sobre múmias. É claro, você já sabe, o filme A Múmia está entrando em cartaz com Tom Cruise dando pontapé inicial ao universo cinematográfico compartilhado da Universal. Ou seja, os monstros estão voltando e o primeiro filme desse universo compartilhado é A Múmia. Filme esse que tem a participação do Russell Crowe fazendo o papel de Dr. Jekyll. Dr. Jekyll e Mr. Hyde vai ser feito pelo Russell Crowe. Outros que estão confirmados ou confirmando é o Javier Bardem como o Frankenstein, o monstro, e Johnny Depp, cotado para ser o Homem Invisível. Frankenstein que estará de volta em A Noiva do Frankenstein. Vai ser feito antes de um filme próprio do monstro de Frankenstein, vai ser feito o filme da noiva. E a gente tá falando aqui no Quatro Coisas faz tempo, que a Universal tá tentando lançar esse universo cinematográfico compartilhado faz tempo, desde Drácula, mas o Drácula teve uma bilheteria legal, aí decidiram fazer, mas vamos aqui, trocou de mão várias vezes, mas parece que agora vai. O Dark Universe da Universal está saindo, começando com
A Múmia. Então é isso aí, pessoal, esse foi mais um 4 Coisas, hoje falando sobre a Múmia, mais um monstro da Universal que ganha seu espaço aqui no 4 Coisas. Espero que tenham gostado, falamos aqui de filmes, falamos de jogos, falamos de quadrinhos, falamos de action figures, falamos de muita coisa sobre esse monstro clássico dos cinemas. Eu sou Pablo Peixoto e a gente volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas, uma coisa ruim, uma coisa nova, uma coisa velha e uma coisa boa. Tchau! 4 coisas, sempre uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e o tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal.